Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Muito feliz em começar mais uma live aqui da Dental Press. Fazia tempo que a gente não fazia uma live. Essa é uma live bastante especial. A gente procura pensar bem antes de fazer uma live, um evento, porque a gente sabe que o tempo de vocês é valioso. E agora, hoje a gente conseguiu finalmente uma live realmente que vale a pena ser assistida com a professora Flávia Artesi. A Flávia já está aqui com a gente, está entrando aqui na sala. A gente já vai aceitar ela para começar. Flavinha, vê se você consegue pedir para participar e eu já te coloco aqui comigo. Então, pessoal, essa é uma live que a gente está fazendo para se preparar para aquecer um pouquinho o nosso congresso, que acontece agora em agosto. É um congresso que tem uma grade, poxa, incrível, riquíssima. A gente dividiu alguns blocos, né? Então, o primeiro dia a gente vai ter 2 grandes blocos, um de DTM, bruxismo infantil, outro de apneia infantil. E no outro dia a gente vai ter um bloco também super bacana sobre frenectomia, freio lingual. Sobre trauma oclusal. Então, é realmente uma oportunidade incrível. Oi, Flávia, que bom que deu certo. Oi, deu Maravilha. Que bom, obrigado, viu, pela sua disponibilidade. nada, de nada, é um prazer poder estar Hoje, aqui. hoje você já esteve online o dia todo. Não, online o dia todo não, só na hora do almoço. Ah, você deu aula Mas, para a Universidade de Florença, é isso? Que chique. todo Demais. ano a gente participa de um programa que eles têm lá, de Legal. um curso de atualização, que eles Sei. convidam vários professores e hoje Legal. Você tem ido teve essa aula. presencialmente também em algumas ocasiões, né? Eu fiquei lá como professora visitante um mês Ah, legal. em fevereiro de 2025. Maravilha, maravilha. Que legal, que honra, que orgulho pra gente, né? E que Ah, honra ter eu, você eu aqui. gostei, eu gostei muito da oportunidade, da experiência, foi interessante. E a tese é italiana, né? Eu tenho nacionalidade, Que legal, que bacana. Que bom que você conseguiu antes de mudar a regra, né? mas sou brasileira de 100%, assim, não tem, não tem chance É isso de querer aí. sair daqui. Flavinha, você é uma pessoa que tem repertório, né? Isso é tão legal, porque você, enfim, já foi convidada inúmeras vezes para dar aula no Congresso Americano. E você não repete aula, você tem temas super, enfim, diferentes. Você foi aplaudida, assim, ovacionada no Congresso. Eu lembro o último que faz tempo que eu não participo do Congresso Americano, para ser bem sincero. Mas eu lembro Congresso em Los Angeles, que você foi ovacionada por uma aula de biprotrusão, que todo mundo falando de mini implante, enfim, de alinhador. E você deu uma aula super, assim, clássica, né? Sobre biprotrusão. E, assim, você apresentou biprotrusão, coisas tão interessantes, assim, que a gente nunca tinha ouvido falar, que são tão pertinentes. Então, assim, é incrível como você está cada vez melhor dando aula, contando, conseguindo fazer um storytelling, assim, é maravilhoso assistir uma aula sua. E essa aula eu estou com muita vontade de assistir, porque a odontologia foi se afastando um pouco da biologia, né? A gente foi ficando muito interessado na mecânica, em alinhador, em aprender essas novas técnicas. A gente foi esquecendo um pouquinho, né? E é um assunto difícil, né? Porque existem diferentes tipos de traumas em diferentes fases da dentição. Existem guidelines, mas parece que sempre que acontece pelo menos comigo, sempre que eu tenho algum caso assim no consultório, eu vou lá, corro e vou dar uma estudada, porque é difícil a gente lembrar exatamente de todos os protocolos, né? Sim. Eu vou pedir licença aqui só para limpar minha câmera, tá? Só um Ah, pouquinho. sem problema. Vou aproveitar ele para minha também, então vamos lá. Pronto. Agora eu tô menos embaçada, ó. Agora que eu percebi que tava Flávia, você sujo. é embaçada, Flávia.
Não, sou não, não sou não. Sou bem clara, na verdade, sou bem Não, clara. você é embaçado, porque Até porque você é do Borogodó. a Embaçado isso. pergunta que você estava me falando é exatamente de clareza, né? É interessante a pergunta que você me fez, Bruno, porque, em geral, as pessoas acabam tendo um estigma, um tema que se torna o tema principal dessa pessoa, né? Então, você pensa em nomes e vem lá, caminhadores, o Jojima, ancoragem esquelética, vem mais outra pessoa na sua cabeça. Então, as pessoas são, a Márcia Almeida, por exemplo, com mini implantes, e por aí vai, né? Eu poderia tecer aqui N possibilidades. Eu nunca. Eu, Eu acho, DTM. então. Eu acho que Mordida Aberta começou muito forte comigo, mas eu fui Sim. me desassociando. Aquele tópico especial maravilhoso, né? Maravilhoso, é. Eu fui me desassociando porque eu acho muito monótono. Eu Sim, repeti a sim. mesma coisa. Eu sou uma professora com uma experiência de mais de 25 anos de universidade, com N frentes de trabalho. Uma informação mais do que sólida. E aí, outro dia mesmo, foi agora no Congresso Americano, eu encontrei com uma colega minha, americana, e ela virou para mim e falou assim: eu assisti sua aula hoje. Eu falei: e aí, o que você achou? Eu falei sobre extrações, tá, de premolares e fechamentos de espaço. Aí ela virou e falou assim: você tem o dom de transformar um assunto básico numa coisa profunda e inesperada. Eu acho que essa é a minha pegada. Eu acho que eu tenho trabalhos, pesquisas e a experiência clínica, eu uno a minha experiência clínica, os meus trabalhos e a minha formação e trago para o público reforço daquilo que é o tradicional e incluo as novidades dentro de características ou de embasamento científico, né? Então, eu acho que é isso que eu faço. O que a gente vai falar no Congresso de Ortodontia Infantil em São Paulo foi até uma discussão minha e sua sobre o que você gostaria que eu falasse. Você veio com umas ideias, eu falei: Bruno, eu acho que eu gostaria de falar sobre trauma. Tem muito tempo que eu não falo sobre trauma. É uma aula. E esse é um tópico que, digamos, que não tem muita concorrência, né? Igual o mini implant, a gente fala. Esse é um tópico que carece mesmo de mais pessoas divulgando esse assunto, né? Aí eu falei: eu acho que eu quero falar sobre trauma, até porque eu gostaria de rever esse assunto. Perfeito. Né? De como as coisas estão hoje. Então, a gente vai trazer um compilado numa escala crescente de complexidade, desde um trauma mais simples até as situações extremamente graves, onde a gente precisa atuar na criança. Por que o trauma é complexo na criança? Mais complexo, eu diria, do que no adulto. Porque o adulto ele já tem todo o seu crescimento definido. Como que a criança vai desenvolver e você tem que trabalhar com essa expectativa de crescimento. Então, ele tem suas particularidades, que é o que a gente vai conversar. Então, eu vou trazer N casos, são vários, não sei se lembro mais de cabeça, são 5 ou 6, onde a gente vai apresentar o raciocínio, a evidência. E trauma é um tema muito difícil para evidência, né, Bruno? Porque como que você vai criar o trauma numa amostra? Um grupo controle. Você não tem nem grupo experimental, porque você não vai traumatizar o dente de um indivíduo para poder estudar depois, né? Então, eles acabam sendo estudos de coleção de casos, né, retrospectivos, mas que são revistos em grande quantidade, na intenção até de ter uma característica epidemiológica, tentando com isso reduzir um pouco os vieses. Então, tem várias perguntas que eu fico pensando sobre trauma. Por exemplo, um dente que sofreu intrusão traumática.
Uhum. Qual é a melhor opção? Reposicionamento cirúrgico, tracionamento ortodôntico ou acompanhar para verificar se vai acontecer uma erupção espontânea? E muitas vezes o ortodontista, ele delega muita decisão, né? Para o colega endodontista ou cirurgião. Eu E... acho até que a decisão tem que ser em conjunto, não delegado. Mas Perfeito. eu acho que o ortodontista tem que trazer para essa tomada de decisões a informação que existe, né? Exato. E que às vezes está esquecida, porque, como você bem falou, a gente está vivendo um mundo de novidades tecnológicas, mas que a biologia não mudou, né? Perfeito. Então não é porque a tecnologia surgiu mudando a, a atuação nossa em termos de mecanismos de tratamento, mas a gente não mudou até hoje a biologia. Tem um eco, um ruído. Sou eu mesma? Para mim tá bem, para mim tá legal. Tá, eu estou ouvindo um. Então minha maneira de ver as coisas hoje no mundo é essa, que a gente vem trazendo novidades que melhoram talvez o conforto do paciente, a estética, a previsibilidade do tratamento, né? Por exemplo, a ancoragem esquelética deu mais possibilidade de previsibilidade do movimento dentário, algumas novidades em termos de modificação ou morfológica ou de crescimento através também da ancoragem esquelética, mas a velocidade do movimento dentário, a forma como ele acontece, o crescimento ósseo, a gente não mudou nada disso. A gente não atuou nas células, no mecanismo de absorção e reabsorção óssea, no ligamento periodontal. Houve algumas tentativas, no caso das corticotomias e tudo mais, mas a gente já viu que isso também, e dos vibrações, lembra? Mas a gente já viu que isso também não vingou. Perfeito, perfeito. E assim, a gente tem é muito comum uma criança traumatizar a face e os dentes, né? É muito comum. E muitas vezes passa despercebido. É tão normal uma bolada, uma cotovelada no futebol, né? E, e a gente precisa estar atento a esses sinais clínicos, né? Não só o sinal clínico, não só escurecimento, enfim. Não só o sinal clínico, Bruno, mas a anamnese também, Perfeito. Né? Porque às vezes o dente não tem sinal clínico algum. Você pergunta na anamnese se houve trauma. Às vezes a mãe se lembra, às vezes não. E eu já tive casos de dentes completamente assintomáticos que, ao movimentar, desenvolveram uma necrose pulpar por conta de um processo de trauma anterior. Anterior, perfeito. E que a gente só foi entender a razão da necessidade do tratamento endodôntico quando aconteceu e a mãe ou o pai se lembraram que houve um trauma anterior naquele caso. Isso que você está falando é muito importante a anamnese, porque às vezes fica difícil de justificar para a família que não foi a ortodontia isolada, né? Que teve, enfim, aquele dente era um dente mais vulnerável, né? Exatamente. E as outras coisas que a gente não vê também, né, Bruno? Como reabsorções externas, reabsorções internas. E existe o trauma dentário, ele vai acometer toda a estrutura do dente, desde a polpa até o ligamento periodontal, podendo gerar desde a reabsorção até a anquilose. Perfeito. Uma coisa que eu fico, assim, às vezes chocado é quando eu vejo... É claro que a reabsorção externa preocupa e deve preocupar, a gente deve, né, acompanhar, radiografar, monitorar, mas eu fico, às vezes, surpreso como algumas pessoas ficam inclinadas a pedir a extração de um dente que tem uma reabsorção externa, com esse dente sem mobilidade, né? Eu falo, poxa, existe uma coisa meio divina, né? De que a área de contato ela seja preservada pela região, pelo terço cervical, que tem uma área maior, né? O dente é cônico, né? Então, você não acha que existe um exagero, muitas vezes, com indicação de extração, até com a preocupação com a longevidade do dente, com reabsorções radiculares externas?
Eu acho que a sua pergunta é interessante porque eu acho que a resposta dela tem a ver com o desenvolvimento da odontologia também, né, Bruno? Quando eu fiz graduação, estou ficando velhinha, quando eu fiz graduação, implantes osseointegrados não existiam. Então, para você substituir um dente, envolvia o sacrifício dos dentes contralaterais para pontes ou pontes adesivas ou próteses adesivas. E então a gente tinha uma tendência maior a preservar dentes. Hoje em dia, por conta da existência dos implantes, nada contra eles, em hipótese alguma, mas eu acho que existe talvez uma pressa de sanar o problema com uma invasividade maior, né? Sem dúvida. Um dente com reabsorção externa, ele sendo acompanhado, não havendo uma falta de continuidade entre osso e dente, né? Havendo ainda ligamento periodontal ali na área de reabsorção, ele é um dente viável, factível de viver ali na boca, contanto que a gente tome alguns cuidados. Então, eu tenho pacientes que sofreram reabsorção externa, que a minha atuação foi colocar contenções fixas nesses dentes, né? Colado dente a dente, eu coloco uma barrinha daquela da American Orthodontics, que é uma fitinha, né? Que ela é mais reforçada. E mantenho esses dentes em acompanhamento. Perfeito. A ideia de splintar é simplesmente tirar o trauma constante. Legal. E você falou de um outro tema que é bem assim interessante, controverso, talvez, que é a contenção, né? Que é o splint, né? O splint, a splintagem desses dentes pós-trauma, que também existe essa às vezes discordância dentro de membros da própria equipe, né? Vamos fazer uma contenção rígida, contenção semi-rígida, né? O que é melhor? Mais uma vez, a gente tem pouca resposta para isso, né? Quando houver um trauma ósseo associado, a gente acaba preferindo uma rigidez maior, né? Mas quando não há, às vezes muita rigidez pode piorar o risco de anquilose. Estou errado? Imediatamente pós-trauma, sim, mas num paciente que vai ser acompanhado pós-tratamento ortodôntico, sim. Eu aliviaria. Eu estou falando de uma contenção pós-tratamento ortodôntico. Tá, perfeito. Não do splint. Não, pós-trauma ali para. Não. Pós-trauma tem que ser talvez o mais flexível possível, né? A gente usava até fio de nylon, passa-fio. Perfeito. E os ortodônticos muito. Essa é uma informação super legal para quem está assistindo. Depois a live vai ficar salva também para quem quiser ver. A gente sabe que live ao vivo assim, no Instagram tem muita. Né, o pessoal entra, sai, etc. Depois a gente vai deixar para quem quiser retomar. Mas eu vejo também, não sei se se é um viés aqui, mas eu vejo muita gente usando contenções rígidas de forma desnecessária, né? Com medo de que haja algum tipo de problema mais sério, mas o ideal são contenções mais flexíveis, né, Flávia? Se não há trauma, fratura óssea, né? Sim, as fraturas ósseas elas precisam ser splintadas, né? Aí as cerclagens que a gente chama, né? Precisa ter uma cerclagem para segurar aquele segmento ósseo. Mas quando não há um envolvimento ósseo, a gente tem que unir esses dentes de uma maneira que esse dente possa ter movimento para que não haja anquilose. Mesmo assim, isso não garante, né, Bruno? Porque como existe todo um distúrbio do ligamento periodontal, a gente não sabe como ele se recupera após esse trauma. Perfeito. Até, você sabe que eu sou um apaixonado, né, por transplante dentário. A gente tem alguns casos aqui em Maringá. E a recomendação, no caso de transplante, é você movimentar depois de 3 meses, justamente para diminuir o risco de anquilose. Então, e quando bota o dente transplantado no alvéolo, ele praticamente fica boiando, né? A ideia é que ele fique completamente sem contato com o osso.
Justamente para não danificar o ligamento periodontal, né? Que é essa película aí que a gente quer proteger, né? O Maurício Araújo, a gente deu uma aula junto no congresso aqui da Dental Press Specialty, ele usou uma analogia muito legal nesses casos de transplante, que é atravessar a rua com uma criança, de mão dada com uma criança. Que você deve, né, na hora de pegar o germe e transplantar, segurar firme, mas sem apertar e machucar a mão da criança, né? Você não pode apertar demais, machucar demais, não pode ser muito agressivo. E, Flávia, tem alguns casos que eu acho muito difícil a decisão, um caso específico para a gente trazer aqui alguns exemplos clínicos. Tem um caso muito difícil que eu acho de manejo na clínica, é quando um paciente sofre um trauma, uma avulsão dentária, que é um trauma, né, o pior, talvez, de todos eles, né? E aí depois o paciente começa com uma reabsorção por substituição, uma anquilose, uma reabsorção por substituição. Quando a gente pensa numa reabsorção por substituição, você fala, poxa, tudo bem, vai reabsorver, vai preservar osso. Mas às vezes esse paciente começa a ter um defeito vertical, né? Porque tem um desenvolvimento dentoalveolar vertical, e aí a gente tem que tomar a decisão de fazer essa extração, né? Realmente é o melhor a se fazer, pedir a extração. Se tiver acontecendo um defeito ósseo vertical, você tenta, nesses casos, fazer algum tipo de luxação? Qual que você acha que é a conduta mais adequada nessa situação? Difícil essa pergunta, né? Porque tem vários vieses aí, né, Bruno? Eu acho que a grande dificuldade do trauma é que os casos são únicos. Individuais, sim. Individuais. Então, existe a resistência do paciente de perder um fator muito importante, né? Existe. Eu estou aqui pegando um cabinho que meu celular está ficando sem bateria. Existe a necessidade óssea. Então, esse tipo de situação é exatamente a situação que eu ia pedir ajuda aos universitários. Eu ia entrar em contato com ou o periodontista ou o implantodontista para que juntos fizéssemos uma análise da situação radicular, óssea, e saber se é o momento ideal para um enxerto, se espera mais um pouco e depois o problema vertical pode ser corrigido cirurgicamente. Qual é a minha limitação? Eu não sei o quanto uma cirurgia corrige um defeito vertical. Eu não sei o quanto eu posso esperar ali. Isso aí é o periodontista ou o implantodontista que vai conseguir me dar a resposta melhor. O trauma dentário ele pode ser resolvido só por nós ou ele pode entrar todo com uma equipe multidisciplinar. Sim. E ainda tem um aspecto que a gente precisa abordar, que é o aspecto de qualidade de vida, né? Pacientes que sofreram trauma dentário têm uma cicatriz emocional importante. Só o escurecimento, né? Já é alguma coisa do incisivo central. A gente sabe um paciente que não vai morder com os dentes da frente, que vai estar sempre com cuidado daquilo. Tem todo o impacto da história do trauma. Perfeito. Então isso também tem que entrar na história. Um paciente não quer perder o dente anterior, o incisivo central, por exemplo, o implantodontista fala, não, agora é o momento certo, aí tem que barganhar. Ele fala, botar na balança o que é prioridade e o que não é. Então, não existe uma resposta qual é o momento ideal. Perfeito. E o que você acha que seria importante a gente estar atento numa anamnese, não só na anamnese, mas na avaliação da documentação, para tentar detectar dentes que possam estar traumatizados? Então, assim, claro, situações de trauma que possa ter acontecido, tem que estar isso na anamnese, né? Essa pergunta tem que estar no questionário. Eu sempre pergunto para os meus pacientes se teve algum trauma dentário, mesmo que eu não observe nada, né? Isso é um aspecto. O segundo aspecto é ver se tem alguma fratura, mesmo pequenininha, de coroa, né? Aquela bordinha de um mamelão que fraturou. Que a gente acha às vezes que é bruxismo e não tem nada a ver com isso. Não é perguntar.
Eu Legal. sempre pergunto. É uma pergunta que está dentro do meu cardápio lá, das minhas perguntas O de que mais? análise. Avaliar a calcificação pulpar, Eu não sei se metamorfose cálcica calcificação. da Eu polpa. não sei se calcificação pulpar tem Uhum. um impacto direto de trauma só, né? Existem Uhum. calcificações pulpares idiopáticas, então Uhum. Uhum. eu realmente não sei. Uhum. Mas integridade de ligamento periodontal, contorno radicular, se tem Uhum. lesão periapical, isso tudo tem que ser Uhum. observado. E o Uhum. que eu venho vendo é que, por vezes, a gente recebe, primeiro, radiografias de má qualidade, que é uma coisa que a gente tem que recusar e Sim. pedir para fazer de novo. Não tenham pudor em falar, eu não consigo ver nada nessa radiografia, eu preciso de um novo exame. Uhum. Né? Uhum. Imagina se você for um médico É. e for diagnosticar, sei lá, um câncer, não consegue ver nada Sim, na mamografia, vai mandar fazer de novo, sem o claro. mínimo, É. sem o mínimo problema. Não, uma Esse é a coisa que eu, primeira. fugindo um pouco do assunto aqui, um negócio que não dá para acreditar é que assim, os centros de radiologia, de documentação, pô, só fazem isso. E eles não sabem fotografar, cara. Isso mudando completamente de assunto, mas aproveitando para desabafar. Cara, as fotos são péssimas. É. Péssimas. A gente tem, assim, 1 milhão de colegas que fotografam muito melhor do que os centros de documentação que só se prestam a isso, né? Assim, não, mas a Uhum. documentar. Então fica aqui meu desabafo. Pessoal, se você tem algum centro de documentação, por favor, invista na sua secretária, pede para ela fazer um curso e vamos ajudar a gente a melhorar essas A senhora documentações. secretária no equipamento fotográfico também, né? Existe Equipamento, na luz, cara. Poxa vida. Pois é. Então, foi até interessante você falar isso, porque eu fiz um estudo muito despretensioso, junto com uma aluna da especialização, de avaliação das medidas dentárias automáticas para Bolton, como, por exemplo, o CleanCheck, Aham, aham. com, com bocas escaneadas em 4 situações. Limpas, sem brackets. Olha, Sujas, sem bracket. Limpas com bracket e sujas com bracket. E eu queria olha saber aí. se isso interferia na, Aham, na, na medição a desses dentes. medida. Boa. A gente fez um piloto, deu um cálculo amostral, a gente precisa aumentar essa amostra, mas até agora a gente não viu diferença. Mas isso é uma coisa também que me chama a atenção, porque às vezes eu recebo documentação do paciente com a boca muito suja, né? Nem fala. E isso aí é uma coisa desagradável, né, da Uhum, gente receber. sim. Mas eu acho que a coisa do trauma, o tema do trauma, Bruno, Uhum, precisa ser sempre presente nos nossos encontros. Ele uhum. está muito esquecido, né? Verdade, verdade. Poxa, Não, aqui no Brasil, quem falava muito sobre esse assunto é o professor Curti, né? é, pois é, É, ele está esquecido, tem tempo, por isso que eu quis falar. Eu falei, Bruno, tem tanto tempo que eu não vejo as pessoas falando sobre trauma nos congressos. que é uma pauta mais europeia, né, do que dos congressos americanos, né? Mais ligada Mas a nem na pauta europeia está rolando. Assim, Escandinávia. o autotransplante, ele vem agarrado ao trauma, né? Mas Sim, ele vem uhum. sempre como tema autotransplante, não o trauma especificamente. Sim, E a gente tem N alternativas, não só o autotransplante. sim, sim, Então, fica a coisa muito voltada ao autotransplante e as outras coisas que podem ser feitas, né? sim, sim. De fechamentos de espaço, de utilização de outros dentes e N outras alternativas que a gente vai ver lá no dia 20, eu acho que eu estou falando dia 21 à tarde. Na sexta-feira. Você vai fechar o congresso. Então sou eu a Vai última. encerrar a Será aula. que não vai ter mais gente, não? Todo mundo Ah, embora não, passar em tá São bom. Paulo. Você vai gostar do anfiteatro, é super confortável, assim, é um anfiteatro para 350 pessoas, então é um congresso mais petit comité, mas é legal que essa é uma característica aqui da Dental Press, aquela coisa de sala única, né, todo mundo junto, e então é bem, bem gostoso. E também é gostoso porque os congressos em São Paulo, normalmente eles estão em lugares mais distantes, e a gente acaba não curtindo São Paulo, né? Eu, por acaso, estou em São Paulo hoje, aqui na Uhum. Terço, e gostoso é ficar aqui na confusão, né? Sair para jantar, Sim, passear. Então, isso sim. é legal. Vai ser no Sírio-Libanês, que é do lado da Paulista, do lado do MASP, e dá para visitar. Tem a Japan House,
tem o MASP, tem bastante coisa legal também para. E tem tantas coisas para visitar ali, né? De atividades culturais. Sim, Eu adoro, né? Você pode ter certeza que eu já vou. E uma dica boa, esse Japan House tem uma restaurante japonês bem gostoso também, é pertinho ali do Sírio. Mas lá no Sírio mesmo também tem aquele restaurante Capim Santo, e ali no Sírio, então dá para almoçar no Sírio e continuar a aula à tarde. Inclusive tem esse Capim Santo tem uma unidade na frente do Iguatemi, no Museu da Casa Brasileira, que é um lugar assim, é um oásis dentro de São Paulo, é um lugar lindo, tem um bambuzal assim, um parque lá no fundo, vale a pena conhecer também. Flavinho, e me fala uma coisa. Uma outra dúvida que muita gente tem faz canal, não faz canal, faz endodontia desses dentes traumatizados. Qual é o fator mais importante? Vai depender formação radicular? vai depender do nível do trauma, né? Quanto mais grave o trauma, maior a necessidade do tratamento endodôntico. Você não acha que existe um abuso, talvez, de endodontia nesses dentes traumatizados? As pessoas fazem, talvez, além da conta? É muito difícil eu mensurar isso, Bruno, porque eu não tenho essa estatística, né? Parece que quando alguém me pergunta alguma coisa, eu falo, não, a contenção ela não pode ser rígida. Não, o dente não está ainda em risogênese, a risogênese não está completa, não precisa fazer canal. As pessoas ficam surpresas. A impressão que eu tenho que meus alunos, assim... Perdi seu som. Já querem fazer canal, já sabe? Uhum. Eu sinto que às vezes tirar o pé do acelerador, nesses casos, é o mais difícil, né? A gente fica ansioso porque é o paciente, né? Eu acho que dentro da biologia, em geral, menos é mais, né? Em geral, menos é mais. Essa é uma baita... A gente tem que acreditar. A gente tem que acreditar na capacidade de cicatrização do nosso corpo. E menos é mais, inclusive, com a força ortodôntica, né, Flávia? Tudo menos é mais, né? Tudo menos é mais nesses casos. Tá uma pauta boa, né? Assim, uma coisa que, por exemplo, eu não sei se as pessoas prestam atenção hoje, porque a gente, tudo bem, vamos lá com o fio mais devagar, um fio mais leve, vou espaçar a mesma coisa vale, né, para o alinhador, né? Vou talvez pedir para que o estagiamento daquele dente mude agora, né, como alinhador, ou o que você acha? Como é que você acha que fica? Eu acho que as duas situações, tanto o aparelho fixo quanto o alinhador, são difíceis de controlar. Porque no que você está aplicando força naquele dente, você está também aplicando força nos dentes contralaterais. E essa mensuração, ela é fictícia, né? Porque você tem outras posições, a coisa é tridimensional. Sistema estaticamente indeterminado, né? Quando a gente pede, por exemplo, no sistema de alinhadores, isso foi até uma conversa que eu tive há um tempo atrás com outro profissional. Quando você pede no sistema de alinhadores para não movimentar aquele dente, que garantia você tem que aquele dente não está recebendo forças? Uma vez que o sistema é todo fechado, e se vamos supor que você tenha um incisivo vestibularizado e o outro lingualizado, que você não quer que o vestibularizado se movimente, mas você quer que o lingualizado vá para frente. Aí você põe lá no programa, deixar esse dente aqui imóvel e fazer força para como que aquele imóvel não vai receber a força de reação? Sem dúvida. A mesma coisa que um fio, né? Nesse sentido, de ação e reação. Perfeito. Então, isso é meio ilusório. Eu acho que se eu tivesse que controlar a força para não receber força, eu ia recortar o alinhador. E deixar aquele dente sem, por exemplo, a parte vestibular ou a parte lingual do alinhador. Legal, boa ideia. Você sabe que a gente, talvez escanear com... eu nunca tinha imaginado isso. Fica aqui não sei, para alguém estudar, refletir. Mas talvez uma ideia é fazer um alívio, né? Imagina, escanear com alívio para aquele alinhador ficar folgado nele. Ou pedir para a própria empresa fazer o alívio. Exatamente. Fazer um alívio. Legal. Mas o alívio não vai tirar a força também, tá, Bruno? E talvez atrapalhe o movimento do adjacente, né? É melhor cortar uma face, porque no que você corta uma face, não tem força ali. Né? O alinhador fica sem funcionar. Com um aparelho fixo, o que a gente faz? Ou não cola o bracket, deixa o bracket só
preso No ali varal. no varal para não ficar feioso, ou não põe bracket. Ou não Perfeito, põe bracket. perfeito, perfeito. Agora, dizer que você vai usar. A única coisa que vai te garantir que a força é leve é a espessura do seu fio. Mas dizer depois que você vai controlar a força também é fictício, porque a gente não controla muito a nossa quantidade de forças numa técnica de ortodontia fixa com arcos contínuos. Não, não. A técnica de arcos segmentados ela é muito mais precisa em Sim. relação à distribuição de forças. Por outro lado, a gente, assim, trabalhar com fio de Naitai parece que faz todo sentido nesses casos, né? Sim, vai ter Né? força permanente, leve, contínua e assim por diante. Mas, mais uma vez, a gente também não sabe a quantidade específica de força que aquele dente está O que recebendo. você recomenda que esses fios sejam trocados com qual frequência? 60 dias? Eu não mudo a troca de. Eu troco meus casos, eu vejo de 4 em 4 semanas. Ok. E eu não mudo isso. É claro que existem movimentos que eu sinto que são mais agressivos para o dente, como o movimento de torque, onde a raiz toda tem que ser movimentada. Então, a gente tem que ponderar de acordo com o que a gente está observando no acompanhamento radiográfico, que é outro assunto importante. Esses dentes traumatizados a gente acompanha mais de perto através de periapicais para ver se a resposta da saúde radicular está mantida. Então, se a gente não está tendo reabsorção, seja ela interna, externa ou externa só apical, e controlar com isso a força que a gente vai fazer, a direção de força que a gente vai fazer, e assim em diante. Maravilha. Bom, cara, a nossa profissão é maravilhosa, né? É maravilhosa. É muito difícil decidir. Você teve, seu pai é ortodontista, meu pai é ortodontista, e a gente às vezes fica, não sei você, mas eu pensava assim, poxa, quanto que eu estou sendo induzido de alguma maneira pela figura do meu pai, nunca me obrigou a fazer ortodontia. Mas é claro que a gente fica na dúvida quando está escolhendo, será que eu vou. Cara, Claro que hoje tem, eu sou tão claro que tem feliz. Você um sabe que impacto, Bruno. eu vou falar Claro um que negócio para tem, você. claro que Eu tem fico uma até com. influência. Isso daí é uma ilusão achar que não tem a influência. Tem a Claro que influência da tem, claro que tem. admiração, da imagem, Sim, isso aí. também eu acho que do que eles traziam para casa. Não, a influência teve, não teve assim, ele não mandou eu Pô, fazer, não, mas o meu pai não também não, obrigou eu muito pelo fazer, mas contrário. influências com Muito pelo certeza. contrário, meu pai tinha até medo de eu estar de, de, É. imitação, né? Uma coisa que para mim era comum. Mas é claro que pessoas que são felizes e trazem para dentro de casa essa empolgação com a profissão, Sim, é sim. claro que os filhos sentem alguma coisa por ela, Não, né? tem dia que eu tô trabalhando assim, eu falo, puta, eu tô ganhando ainda para trabalhar, para fazer isso aqui, cara. Eu acho tão apaixonante a odontia. Você trabalha com tantas coisas, assim, é, a sua aula de protrusão, poxa, o paciente protruso no frontal, ele passa uma expressão de que é mais bravo, né? E de repente a gente está falando de transplante de germe dentário poxa, fechamento de espaço, pegar um dente e levar no outro dente para mascarar. É um universo, é uma gama tão rica, né, que vai desde da biologia celular até a antropologia, né, atavismo. Odontologia realmente tem um leque amplo de atuação, de possibilidade de estudos, mas assim, o que eu acho difícil para algumas pessoas, para mim, por exemplo, é que eu não acredito que as pessoas tenham um talento só, ou uma vocação só. Sim, sim, sim. E é difícil, em algum momento da vida, na fase que eu tô, não mais, mas de saber, será que é isso que eu fiz foi a escolha certa ou poderia eu ter feito outra coisa e ter sido feliz com ela também? Eu acho que eu tenho várias coisas que eu poderia ter feito Sim, com e que certeza, eu verdade. seria feliz. E isso é muito importante, principalmente para quem dá aula, passar isso para os seus alunos, né? Que se eles não estão satisfeitos com aquilo que eles estão fazendo logo no começo da faculdade, que existem outros caminhos que a gente pode trocar.
Sim, A sim, gente não é sim. E eu obrigada acho a que dentro da acertar de doutrina primeira. você tem também, como a gente está falando, como a gama é muito rica de conhecimento, a gente pode tentar enxergar, né, a beleza, o copo meio cheio, porque a gente tem essa variedade de conhecimento, de público, né, para tratar. Então, dá para resgatar, talvez, uma paixão, um amor, né, nesse casamento aí Mas com a tia, porque eu tem muita acho. coisa, é muito plural, né, a nossa Mas área de conhecimento. uma coisa especial que a, o tema do trauma tem, que a gente não vai falar isso na aula porque não é a intenção, é a história da cura emocional, né? Uhum, Não vou dizer a cura, mas o cuidado. Porque é um paciente que vem com uma dor diferente do paciente com a maloclusão, né? O paciente sim, que vem com a história do trauma, ele carrega uma cicatriz emocional que a gente tem que cuidar também. sim. E eu acho que isso é uma das coisas que eu gosto de Uhum, fazer, uhum, de dar esse carinho, de dar esse acolhimento. É a mesma coisa com o paciente cirúrgico. Eu também gosto. uhum, Eles são uhum. diferentes, eles trazem é, um, um outro tempero É. ao É tratamento. uma oportunidade da gente fazer o bem, né? No final das contas, Eu acho que não só até prestar o um tratamento serviço, da né? maloclusão também. É, Mas, assim, claro que tem crianças com más oclusões que geram um impacto psicossocial também sim, forte. sim. Mas esses pacientes do trauma, da cirurgia ortognática, eles carregam um temperinho Eles são mais mexidos, mais vulneráveis, a família e que toda tem que cuidar. A Flávia tem uma tendência a gostar de dar escolinho. E quando você. E para dar esse colinho, né? É um colinho de segurança. E esse colinho de segurança a gente só consegue dar quando a gente estuda um pouquinho, né, e sabe o que está fazendo. Senão é capaz a gente deixar essa família ainda mais É, insegura, né, com mais pulga atrás da orelha, com mais isso. caraminhola, né? Exatamente, tem que trazer essa calma, né? Que não é o fim do mundo. Não é, Que não tem é, jeito, né? não é uma coisa fatal, que sempre tem jeito. Pode ser que aquele dente não seja salvo, mas haverá uma outra Uhum, possibilidade de reintegrar a situação uhum, para uma estética absolutamente perfeita. uhum, Então, isso é importante ser colocado. Que é porque a uhum. gente hoje tem essas ferramentas, né, É. Bruno? Você sabe que o legal de fazer live é que a gente pode falar coisas que a gente não tem tempo e espaço para falar numa aula, né? Mas Uhum. você sabe que outro dia eu estava refletindo com meu pai que esses pacientes cirúrgicos ou pacientes traumatizados que não tinham dente, isso mexe tanto com o âmago da pessoa, com a personalidade, que essas pessoas, essas crianças, esses adolescentes, eles vão meio que calejando. Isso também traz um certo amadurecimento, eles vão ficando meio assim, olhando tudo, escutando tudo, estão numa situação ali que eles não queriam estar, né? E aí, quando a gente resolve aquela deformidade facial, ou resolve aquele dentinho, aí parece que você tem uma combinação que aquele paciente volta a ter uma estética bacana de sorriso, junto com aquela experiência, né? Ele já esteve naquele lugar, né? Então, normalmente eu acho tão bacana, são pacientes super bem resolvidos, assim, que Mas aquela eu coisa acho que são pacientes que, mais do que isso, eles criam um vínculo com a gente que é muito especial, né? tem É uma isso que você. gratidão, né? Não só de gratidão, eu acho que de confiança mesmo. A ponto de, às vezes, retornarem com problemas que não são problemas ortodônticos para pedir a tua opinião, porque você foi Exatamente. Você sabe que eu o lembrei, eu mentor. ia até falar, engraçado que você falou isso, que você tirou as palavras da minha boca, eu ia até referenciar o professor Omar Gabriel, que ele falava, olha, você sabe que você chegou lá, né? Você chegou lá quando aquela família te procura para tirar dúvidas sobre outras especialidades. Você é a referência odontológica para aquela família, né? E Isso. ela falou, não tem marketing melhor para o consultório do que isso, do que Mas essa isso aí confiança. tem a ver com confiança de um tratamento que possivelmente não foi um tratamento fácil, né, Bruno? Uhum, E uhum, trauma, uhum. certos traumas
tem um alto nível de complexidade. Não só biológico, ortodôntico, mas também uma complexidade emocional que a gente tem que ter a como é que eu vou te dizer? A doçura, a sensibilidade para poder perceber. Até para segurar a onda de um tratamento que vai ser longo, né? Porque a gente vai ficar com esse paciente às vezes muito tempo, ou as forças são mais lentas, ou se eu vou substituir um O dente. paciente tem que terminar de crescer, que é uma coisa que. Exato. São N variáveis. Então, Perfeito. isso que você falou do tempo, do amadurecimento, eu acho que isso que é o mais rico que a gente pode trazer para esse evento. Né? São 32 anos de ortodontia, não são 3 anos, com vários pacientes de trauma, que por conta da dificuldade que a gente tem de estudar isso com um método científico tradicional, o acúmulo de experiências é que gera ideias para elaborações de planos de tratamento para os colegas, Perfeito. baseados naquilo que funcionou. Perfeito. Então, é uma Pessoal, forma de não percam, inspirar. então, essa aula da professora Flávia no nosso congresso. Eu acho uma coisa muito legal, sabe, Flávia, que, assim, profissionais como você nos ensinam a fazer o melhor tratamento possível para aquele paciente. Então, é isso que eu almejo, né? Fazer o melhor tratamento possível para aquele paciente e não o tratamento mais fácil para mim, né? Então, assim, se fosse minha filha, né? Qual que é o melhor tratamento possível para ela? Acho que essa é o barato de ser ortodontista, né? Então, eu não quero só tratar os casos fáceis, eu não quero só alinhar e nivelar. Eu acho que isso, nessa concorrência que a gente vive hoje, a gente precisa Os casos conseguir fáceis não ter. serão mais nossos. Exato. Os casos fáceis hoje vão ser absorvidos pela clínica convencional, com uso de alinhadores e inteligência O artificial, ortodontista seja está lá. fazendo alinhamento de Isso tratamento aí a agora. gente tem que entender que isso foi um grande deslocamento do nossa possibilidade de atuação por conta da tecnologia, que afetou não só a nossa profissão, afetou todas. Né? Hoje existe, por exemplo, inteligência artificial para direito, onde processos que são processos básicos de todo dia, existe um robozinho lá que já faz e exclui a necessidade do advogado. Isso não existia antes, né? Uma outra coisa que eu estava lembrando outro dia, despachante. Antigamente a gente tinha despachante para tudo. Para tirar passaporte, para tirar visto, para não sei o quê. Agora é tudo online. Tudo online. Graças a Deus. A figura do despachante não existe mais. Mas, mesmo assim, a tecnologia cria outros caminhos de outras profissões que precisam acontecer pela existência dela. É só um deslocamento de necessidade de trabalho, porque as pessoas também olham isso de uma maneira distópica, de que o mundo vai acabar e que vai ser tudo sem profissão, porque as máquinas vão. Alguém tem que construir máquinas, alguém tem que controlar máquinas, alguém tem que criar energia para a máquina ligar. Tem todos os outros caminhos. Perfeito. Mas eu acho que os pacientes de baixa complexidade, eles não serão nossos. Perfeito. O especialista, ele vai ter que ser um super especialista. Eu escrevi um editorial para a Dental Press exatamente sobre isso, que é talvez um dos textos que eu mais gostei de ter escrito, sobre o futuro como eu vejo o futuro da profissão. Tá aí um bom texto para estar no seu roteiro, nessa aula, para fazer compor a. Eu nem lembro mais o título, mas era sobre atalhos mentais, né? E o futuro da nossa profissão. Então, muito me preocupa o fato de talvez o jovem hoje que busque a especialidade, buscar um ensino superficial, ao invés de buscar um ensino mais profundo, porque ele como especialista, ele vai ter que atender aquilo que o ensino profundo oferece. Então, eu fico consternada com essa
essa dualidade que existe do que o mercado precisa e do que está sendo procurado. E fico feliz também de poder participar em atividades como esse congresso, onde aqueles profissionais que querem realmente se aprimorar estarão lá conosco. Vocês prepararam uma grade muito especial de pessoas com muita experiência dentro do tema, que certamente vai enriquecer quem É for, isso quem aí. for É o assistir. congresso para quem não gosta de coach. É, né? Isso é outra história. Quem gosta de coach, não se inscreva que você não vai gostar do congresso. É um congresso para quem gosta de estudar. Acho que não só para quem gosta de estudar, para quem gosta de pensar, né? Sim, Porque sim. a gente quando traz essas informações, elas fazem, jogam sementinhas na cabeça de quem está lá Legal. assistindo para que eles possam no futuro nos substituir, Perfeito. Você porque a sabe que gente não vai a gente ficar vai para ter no mesmo sempre. dia que você vai dar aula de manhã, a gente vai ter uma discussão bem legal sobre freio lingual. A Roberta Martinelli, que é a fono, que fez o instrumento, né, o teste da linguinha, que é um dos instrumentos mais respeitados no mundo todo, vai participar. Vai participar o Gabriel Politano, que é um baita de um clínico, inclusive tem um consultório aqui do lado. A gente teve, né, eu já tive a sorte de trabalhar com ele no ateliê oral durante uma época, um cara extraordinário. E a professora Luciana Sanglade, que tem uma meta-análise sobre o assunto. Então, acho que vai ser uma discussão também bem profícua sobre, respeitosa, né, sobre freio lingual. Enfim, que eu acho que é uma coisa também que a gente precisa conversar um pouco, debater, Com né? certeza, com certeza. Estava falando dos exageros, Uhum, né? Esse é um tema que eu acho que tem um viés para o exagero. perfeito, perfeito. E também, por outro lado, desconsiderar essa possibilidade totalmente, talvez não faça sentido, então a gente vai justamente tentar procurar entender quais são realmente as indicações cirúrgicas, quais não são, quais são as consequências de não operar, quando operar, né? Se há recidiva ou não, porque muitas vezes há recidiva, o paciente faz a cirurgia, depois volta a ter de novo, enfim, a linguinha presa. O problema é sempre, o nunca, o todo. É, Isso aí é que é o problema. é. A gente tem que entender que todo e qualquer tratamento tem que Uhum. ser individualizado. Você sabe Eu que uma tenho. coisa que outro dia eu estava pensando, que uma das melhores coisas do sucesso, e não é fácil ter sucesso, é difícil, e a gente deve procurar ter o sucesso, e uma das razões de que eu acho que é muito legal alguém ser bem sucedido é poder se dar o luxo de não tratar, de não indicar um tratamento, né? Porque não está naquele desespero de pagar conta que tem que fechar e tem que indicar um implante, a orto, sabe? Poder ter ética na indicação do tratamento. Acho que isso é uma das melhores vantagens de você ser bem sucedido. Mas eu acho que isso não é só uma coisa de bem-sucedido, não, né, Bruno? Eu acho que isso está mais associado à ética profissional também, né? Sim, Eu acho que sim, na hora que você é, é o que vem primeiro, ovo ou a galinha, né? É, eu acho que as coisas estão associadas, né? E, infelizmente, hoje em dia, e não é só no Brasil, eu acho que no mundo inteiro, Sim. existe um excesso de tratamento, um sobretratamento em todas as especialidades. Eu não estou falando só da odontologia, não. Por Uhum, uma questão de associar procedimento a tratamento. sim, E, às vezes, tratamento é só acompanhamento. perfeito. Bom, o que a gente tem visto enfim, casos de laminados, né, sem necessidade, Excessos, implantar. excessos e excessos e excessos. Mas isso entra aí no âmbito de contemporaneidade, que envolvem várias áreas de influência na nossa sociedade. Que isso aí é uma conversa para uma outra live, com um psicólogo, sociólogo, antropólogo, e que a Flavinha, gente, a gente começa a se sentir velho, Bruno, quando a gente não começa a discordar muito do status quo. verdade. Olha, verdade, hein? A rebeldia vai ficando, assim, a gente vai
enfim, preferido o silêncio, né? A paz, né? Não sei, eu acho que nesse equilíbrio a gente também tem que olhar com outro foco, né? Do que o jovem quer, do que é o desejo deles, ao Uhum. invés de impor uma realidade também que era nossa. O Sim. mundo mudou, Os padrões e mudaram. continuará mudando. Essa conversa provavelmente era a conversa que meu pai tinha para os alunos dele, e eu estou tendo com os meus, e faz parte do processo de amadurecimento. Quando você começa a enxergar que as coisas estão muito diferentes daquilo que você acreditava, é que você está num processo de mais senioridade. E se você não quiser entrar nele, É. tem que aprender a ter a flexibilidade da cabeça do jovem, que é o que eu tenho tentado fazer ao longo da minha vida. Espero que eu esteja uma velha descolada. Pelo amor de Deus, você tá longe de ser velho. Flavinha, obrigado. Obrigado, De você é um nada, meu orgulho para a querido. odontia brasileira. Obrigado mesmo. Você hoje é a gente pode dizer que o nosso ordontista mais importante é mulher, né? Você hoje é a pessoa que leva o nome da odontia brasileira para o mundo. Você hoje é o professor brasileiro mais requisitado, mais importante, mais respeitado no mundo todo. E é uma mulher, então muito, muito legal, muito orgulho. E é uma ordontista brasileira, mas que é vista lá fora, enfim, completamente de igual para igual, que é mais bajulada, eu sei, mais badalada do que muito asiático, americano, talvez uma das professoras mais importantes, né, da odontia, talvez não, é uma das mais, ou a mais importante professor da odontia mundial. Então eu tenho muito orgulho de ter tido você como nossa editora da Dental Press, de ser seu amigo, né, de ter você como madrinha. Então, Então, obrigado foi, mais uma vez foi por estar com a muito, gente nesse muito congresso. prazer que eu estou aqui, Bruno. Sempre é um prazer trabalhar junto à Dental Press, junto à família Furquim. Agradeço as suas palavras carinhosas, mas eu não acredito no só um talento. O Brasil tem vários talentos. Eu sou Sim. uma das porta-vozes da nossa especialidade pelo mundo, mas nós temos outros com diferentes tipos de contribuições. E digo para você que eu sou, como eu disse no começo, sou brasileira com muito orgulho. E eu acho que de tudo que eu faço, o que eu mais gosto de bater no peito é de dizer que eu sou uma latina que consigo. É É, por isso que você faz sucesso, que você tem um molho. é, exatamente. Consigo passear por esse mundo todo com a minha Você latinidade tem sem um me molho. sentir diferente, inferior. E sou muito grata à minha educação, que ela foi, na sua maior parte, brasileira. E nós temos a melhor formação odontológica e ortodôntica do mundo. Só É, temos que encontrar os caminhos certos para fazer isso. porque E não educar como você podemos. faz, emocionando, isso é muito, muito especial. Então tá, meu Obrigado, tá? querido. Boa Obrigada. noite, bom E a descanso. gente Fica se com Deus. vê Pessoal, dia quem passou vinte e por um. aqui, obrigado. A gente se vê dia 21 de Agosto. agosto, em São Dental Paulo, Press, no Sírio auditório do Libanês. Sírio-Libanês, hein? Quero todo mundo lá. Um beijo Flávia carinhoso Tese. para Mais vocês. chique que isso não dá. Não, não dá. Flávia Tese, Dental Press, Sírio Libanês, esquece. Tá Um bom, beijo. Bruno. Beijo, Tchau. obrigada. Tchau, tchau.